Existe um pensador que tem uma frase que eu gostei muito, que ele diz assim: nós nascemos originais e morremos uma cópia. Ou seja, todos nós nascemos originais e morremos uma cópia ao longo da vida. Porque ao longo da história, ao longo da nossa vida, nós começamos a tender a nos comparar, a nos inferiorizar e a ser podados em determinadas situações. Principalmente nesse quesito que esse pensador, que eu esqueci o nome, diz, ele falava um pouco sobre o processo de criatividade. Existem muitas pessoas que dizem: ah, eu não sou criativo. Nossa, eu não tenho essa criatividade. Ou seja, ele já perdeu a própria essência de quem ele é. Gênesis 1:26, Deus diz: eu te fiz a minha imagem e semelhança. E quando Deus diz que ele nos fez a imagem e semelhança, ele não quis dizer que ele tem um corpo físico ilimitado como o nosso. Mas a imagem e semelhança do Criador que criou pessoas que criam a realidade, que criam as coisas. Se você parar para analisar, tudo que temos foi criado duas vezes. Primeiro foi criado mentalmente, depois foi criado materialmente. E isso tudo é fruto de um processo de criatividade. A neurociência aponta algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo, exatamente 8 passos que vão tornar você uma pessoa mais criativa e, em consequência disso, uma pessoa mais interessante. Porque as pessoas criativas normalmente são mais interessantes de conversar, de estar perto de determinadas ideias, de determinados negócios. Essas pessoas, elas tendem a conseguir se posicionar melhor em rodas de network, de amigos, de empresa, no mundo corporativo. Então, esse vídeo eu quero tratar exatamente sobre isso. A primeira coisa que não está ainda linkado, eu quero falar um pouco antes, não desses 8 passos, que você precisa entender é: pare de viver de rótulos. O que seria isso? Nós temos a péssima mania de rotular as coisas. Ah, fulano é isso, fulano é aquilo. E chega a um ponto que você incorpora aquilo dentro da sua identidade. Eu sou chato, eu sou burro, eu não sou criativo, eu não consigo, eu não sei. Agora, quando eu pergunto para as pessoas que normalmente, num processo, às vezes que a gente está fazendo uma mentoria, fazendo alguma orientação, direcionamento profissional, de carreira, pessoal, eu pergunto: como que você pode me afirmar que você não é criativo? Como que você pode me afirmar que você é burro ou que você é burra? Como que você tem a certeza disso? Normalmente, isso foi um bloqueio instalado desde a sua infância. Quando o seu pai, a sua mãe, a sua avó ou alguém que tem uma autoridade sobre você dizia algo para você e você incorporou isso na sua identidade. Você nunca consegue fazer tal coisa. Nossa, você não é criativo. Você não é isso, você não é aquilo. Por quê? Porque os olhos de julgamento de uma pessoa que não entendem que todos nascemos originais e através daquelas palavras faz com que você se torne uma cópia. E uma cópia de você mesmo. Por quê? Porque você deixa de ser você e finge ser uma pessoa que você não é. Faz sentido? Então, quanto mais você vive de rótulo, mais dificuldade você vai ter de ser uma pessoa mais criativa. Porque o rótulo, ele é como se fosse algo determinante. E aí você incorpora aquilo. Você não é isso. É isso que você precisa entender. Você não é isso. Você é um ser criativo, um ser abundante, um ser que sim tem capacidades cognitivas, a não ser que você tenha algum tipo de patologia, que não é o caso, mas você sim tem as possibilidades. O que difere você de uma pessoa que você julga ou acredita ou define como ser um gênio é a forma com que cada um usa o tempo. A forma com que Einstein usava o tempo dele era uma. A forma com que o Elon Musk usa o tempo dele é outra. Agora, a forma com que você usa o seu tempo determina o quanto de desenvolvimento cognitivo você tem trabalhado em si. Porque, na verdade, você precisa entender que você não tem que trabalhar somente duro no seu trabalho. Você tem que trabalhar duro em você. Que o trabalho duro em você aumenta a percepção de valor de quem você é. Você é pago na medida de problemas que você soluciona. De valor que as pessoas veem em você. E isso faz com que as pessoas paguem para você. Beleza? Então, isso aqui é uma coisa que você precisa meditar sobre isso. Ok? O que é ser criativo?
A criatividade é você juntar as pontas que aparentemente não tinham conexões. É você juntar pontos. É você juntar ideias. E muitas das vezes, hoje em dia, a gente acredita que o fato de ser criativo é necessariamente inventar algo. Quando, na verdade, eu não preciso inventar a roda. Eu só posso pensar de uma forma criativa de fazer com que aquela roda seja diferente. E isso vai me fazer ter um destaque. Tem um cara que ele é dono de uma empresas de tinta, ele foi no Shark Tank e, salvo engano, o João Apolinário fez um aporte de investimento de quase 8 milhões de reais na empresa dele de tinta. Só que a gente tem várias empresas de tinta. Várias empresas de tinta. Só que a forma com a qual ele criou o tipo de tinta dele fez com que ele tivesse esse diferencial, fez com que ele tivesse mais valor e fez com que ele conseguisse ser mais disruptivo. É isso que a gente precisa entender. Existe uma outra mulher também que eu não sei o nome dela. Ela trabalha fazendo cabelo. Uma loira, assim, que tem uns cabelos levantados. Ela tem uma aparência bem diferente. E ela ouve a história das pessoas. E aí ela levanta o pano. E quando ela baixa, a pessoa consegue se deparar com a transformação. Quantas mulheres que são cabeleireiras existem no mundo? Quantas? Mas por que essa se destaca? Porque ela criou uma forma diferente de gerar uma experiência nos seus clientes. O corte de cabelo, a tinta é a mesma, a tesoura basicamente vai ter a mesma funcionalidade para cortar cabelo, só que ela, de forma criativa, conseguiu fazer uma disrupção dentro daquele mercado. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem entender isso? Existem formas de você ser criativo aonde você está, com os recursos que você tem. A tua criatividade, a tua capacidade imaginativa, ela só precisa ser treinada. Existe algo no nosso cérebro chamado de neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de se expandir. É isso mesmo. O cérebro, ele vai ter um processo de hipertrofia. Ele pode aumentar por conta da quantidade de conexões neurais que ele vai fazer. Novas sinapses vão fazer novos caminhos e esses novos caminhos vão ter novos estímulos no seu cérebro. A neuroplasticidade é a capacidade de, quanto mais eu exercito o meu cérebro, assim como eu exercito o músculo na academia, quanto mais eu exercito o meu cérebro, eu vou ter maior conexões sinápticas que vão fazer com que eu consiga, às vezes, resolver coisas de forma mais rápida, ser mais criativo, ter um pensamento lógico, matemático mais rápido, acessar as múltiplas inteligências. Talvez eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre um cara, esqueci agora também o nome dele, que idealizou as múltiplas inteligências do ser. E aí ele fala que uma das é o lógico-matemático. E aí tem outras inteligências, interpessoal, intrapessoal. E aí ele vai trabalhando exatamente isso. Só que, por que morremos uma cópia? Porque não exercitamos aquilo que temos. Certo? E aqui eu vou te passar 8 dicas de como criar hábitos que vão deixar você mais criativo. Inicialmente você vai achar que é algo tosco, simples, mas funciona. E eu desafio você que está aqui me assistindo agora. É, você que está aí agora. Faz isso daqui, só para provar que eu estou errado. Não faz porque você quer se tornar uma pessoa mais criativa. Eu estou te desafiando. Faz porque, assim, eu vou fazer isso. Eu sei que eu não vou ser mais criativo e eu vou voltar lá naquele vídeo para poder xingar ele. Pode ficar em paz. Porque quando eu te desafio, pelo menos é uma forma de você entrar em ação. Porque talvez você, faz sentido, acho que eu vou fazer isso. Talvez você não vai fazer. Agora, por eu estar dizendo assim, faz, para você me confrontar, você vai falar assim, agora eu vou fazer. Fechou? Então, papel e caneta, anota, porque quem não anota, esquece, tá? Então, não basta você anotar, você também tem que... eu vou depois fazer um vídeo também sobre isso, sobre como que eu desenvolvi um processo de estudo que me ajudou, mesmo tendo TDAH, a organizar melhor os meus estudos, justamente por ter transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu tinha muita dificuldade de me reter a determinadas tarefas, então eu tinha que me organizar um pouco melhor acerca disso. Se vocês quiserem também, comenta aqui embaixo que vocês querem um vídeo sobre isso, e aí eu vou e gravo um vídeo também, beleza? Então, também não esqueça de dar o like e ver se você está inscrito aqui no canal, para você sempre ser notificado assim que a gente postar vídeo, que estamos postando vídeo direto agora, beleza? Então vamos lá. Número 1, anota aí.
Dedique um tempo para a criatividade. Você precisa dedicar um tempo para a criatividade. Seja desenhar, escrever, fazer mapa mental, escrever as suas ideias. Você pode acordar de manhã, antes de ir para o trabalho, ou à noite, antes de, sei lá. Em algum espaço você vai ter esse tempo. Pega um bloquinho e dedica um tempo. Se você anda de ônibus e consegue sentar dependendo do horário, leva um bloquinho. Melhor do que escrever no celular. Leva um bloquinho porque o teu cérebro ele quer ver atividade muscular. Certo? E você vai escrever ideias. Mas não julgue as suas ideias. Não julgue as suas ideias. Ah, mas isso aqui não é possível. Não, não. Eu não estou pedindo para você criar algo que é possível, mas coloca no papel uma ideia. Você dá conta de escrever 3 ideias? De desenhar, sei lá, fazer alguma coisa. Dedica um tempo para exercitar isso. Assim como muitas pessoas dedicam um tempo para ir na academia, dedicam um tempo para fazer uma natação, dedicam um tempo para caminhar na rua. Dedica um tempo, não precisa ser muito tempo, não. Você tem, sei lá, 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos para ter um papel e escrever. Isso vai te tornar alguém mais interessante, beleza? Número 2, esteja aberto a novos conteúdos para ter novos inputs, novos insights, novas ideias. O problema é que, eu vou falar isso para vocês, mas isso serve para mim, tá, senhoras e senhores? Quando a gente está muito habituado a determinadas coisas, a gente tem algo na nossa cabeça de que aquilo ali é seguro. Vou dar um exemplo aqui. Possivelmente você é uma pessoa que talvez pede uma pizza sempre do mesmo restaurante. Por quê? Porque você já conhece, você não quer correr o risco de comprar uma pizza e ela não ser boa, um hambúrguer, sei lá. Você já conhece aquilo dali, certo? Então você tende a sempre não romper isso. Não se expor a algo diferente. Então, vai lá, busca conteúdos diferentes. Sei lá, você estuda sobre área de saúde, vai ler outra coisa. Eu vejo muito isso quando a gente trabalha com marketing, né? E a gente vê que às vezes as pessoas que começam a entrar no marketing, eles só estudam marketing. Isso acaba que atrapalha eles no processo criativo. Eles se trancam naquilo dali, né? E fica o tempo todo e aquilo dali se torna muito chato. Eles precisam se expor a leituras de coisas diferentes. Quando eu ouvi isso de um professor que eu tive, eu falei, esse cara é maluco, pô. Se eu quero ser bom nisso, eu preciso me dedicar tempo a isso. E ao longo, ele foi provando que não era bem assim. Porque a capacidade que eu tenho de desenvolvimento de coisas, de estratégias, vão acontecer quando eu não estiver diretamente focado naquilo dali. Vai ser quando eu estiver lendo um livro de outra coisa, escrevendo uma outra coisa, conversando com uma outra pessoa sobre um determinado outro assunto. Então, a gente tende a ficar somente naquela linha. E pouco se movimentar ali, ok? Número 3, pratique observação. Cara, eu estou na minha segunda pós-graduação de neurociência, comportamento humano, psicologia positiva e mindfulness. Eu tive uma aula com um cara que ele falava sobre o processo de observação. Observar as coisas. E ele chocou a minha cabeça com algumas coisas que ele falou e eu vou falar alguma dessas para você. A Speedo, não sei se vocês conhecem, é uma marca que faz maiô, sunga, aqueles macacões que os nadadores utilizam, aquelas calças que os nadadores utilizam. E através do desenvolvimento de novos equipamentos que eles fizeram para essas pessoas, eles conseguiram atingir velocidades que antes eles não conseguiam atingir. Porque aquilo dali facilitava eles passarem na água, aquilo dali fazia com que eles conseguissem ser mais rápidos. Diferente das roupas antigas. Aí você pergunta, mas de onde eles tiraram essa tecnologia? Pois bem, observando a pele do tubarão. Observando a pele do tubarão, eles viram que o formato geométrico da pele do tubarão fazia algumas turbinas ali que faziam com que o tubarão conseguisse nadar mais rápido. Então, ele era mais efetivo. Então, eles pegaram o desenho geométrico da pele do tubarão e replicaram isso artificialmente. E através disso, eles conseguiram aumentar a performance dos nadadores, através das roupas. Explode a cabeça. Só que essa pesquisa não parou por aí. Outras pessoas queriam descobrir por que os tubarões não ficam doentes. Porque as bactérias tinham dificuldades de aderir à pele dele por conta do formato geométrico. Então, eles queriam entender sobre aquilo dali, criaram tintas de parede.
com algumas configurações que tinham dificuldade de bactérias aderirem nesse tipo de tinta e pintaram centros cirúrgicos. Então, no processo de uma observação, eles começaram a entender que poderia sair algo disruptivo daquilo dali. Existe uma história que diz que tinha um cara que estava muito cansado e saiu para dar uma volta assim, para dar uma distraída na cabeça e tudo mais. E aí o que ele fez? Deu uma volta, passou assim pelo mato e tudo mais, voltou para casa e tinha algumas coisas agarradas na calça dele. E aquilo dali era o carrapicho. E aí ele teve a brilhante ideia de pegar um daqueles carrapichos, colocar no microscópio e observar. E através daquilo dali ele criou o quê? O velcro. Patenteou e ganha hoje rios e rios e rios de dólares. Através de observação. O problema é que a gente hoje está tão no automático, está tão acelerado, tanta pressa, tanto isso, tanto aquilo, que a gente não observa mais as coisas. Não observa. Não observa. E grandes invenções que eu acabei de mostrar para vocês vieram de um processo de observação. Eles não criaram somente, eles observaram algo. E em cima daquilo que já existia, eles modificaram e fizeram coisas que hoje ajudam a sociedade como um todo. Nadadores, né? No caso da Speedo ali, que preparou esses maiores e essas coisas, né? Então, a gente tem essas questões aí. Número 4. Questione as coisas. Não para poder ficar sendo chato e criticar as pessoas enchendo o saco. É questionar. Por exemplo, eu estou aqui fazendo esse vídeo. Você pode questionar algumas coisas. Pô, será? Porque o processo, um dos primeiros pilares da inteligência, do desenvolvimento da inteligência, é o questionamento. Quando eu questiono algo, eu vou me inclinar para estudar mais aquilo. Eu ouvi o Bernardinho falando algo que aquilo dali me marcou também. Ele disse que uma vez ele falou uma determinada coisa e a pessoa comentou assim, eu não concordo com isso. E ele respondeu, nossa, fico muito feliz, porque o meu objetivo foi cumprido. E aí depois ele explicou por quê. Porque o objetivo dele não era fazer com que as pessoas concordassem sim ou não com ele, mas era convidar as pessoas para um local onde elas iriam começar a pensar sobre aquilo dali. Mesmo que seja para concordar ou discordar. Ou só para questionar, para entender. Talvez você não ganhe mais dinheiro porque você não questiona o porquê disso. O que as pessoas que ganham dinheiro normalmente fazem. Se você tiver um modelo de mental distorcido sobre dinheiro, você vai achar porque rouba, porque faz isso, porque faz aquilo. Tá? Então, esse é o número 4. Né? Questione as coisas não para ficar sendo chato, enchendo a paciência dos outros, mas para que você possa aprender. Não é que eu tenho que questionar para criticar, para ser chato, para ficar enchendo o saco dos outros. Não, não. Eu tenho que questionar para mim. Certo? Para mim. Ok? Número 5. Seja curioso. Debata ideias com outras pessoas. Você tem que ser curioso. Como que você fez isso? Como que você pensou nisso? Como que isso aqui foi feito? Olha para aquilo dali. Seja curioso. Eu agora tô nesse quadro de curiosidade. Estou reformando um Fusquinha e a gente entra no processo de curiosidade, eu e a Andressa, e a gente vai pesquisar sobre isso. Será que a gente consegue fazer isso? Será que não sei o quê? Será que não sei o que lá? Sendo curioso. Isso não tem nada a ver com o que a gente faz. A gente poderia pagar uma pessoa para poder estar fazendo isso? Poderia. Mas, como tem um valor sentimental, que é um carro que era do meu pai faleceu, e em memória dele eu quero fazer isso, que foi um pedido que ele me fez, de um projeto que a gente tinha, eu resolvi fazer. E, ao invés de terceirizar, a gente quer lá botar a mão e fazer algumas coisas. A família, eu, a Andressa, os meus filhos. Você tá entendendo? Parece que você tem que ser curioso. E a gente debate, eu e ela. O que você acha disso? O que você acha daquilo? Aí a Andressa escolheu uma paleta de cor. O que você acha da gente fazer assim? Vai fazer algo assim e tal. Beleza? Saia da sua zona de conforto. Ou seja, a gente tende a não querer fazer mais. Eu vou dar uma zona de conforto aqui clássica. Vamos supor que você é uma pessoa que trabalha de 8 da manhã até as 18 horas. Certo? Então,
Normalmente você tem que acordar às 8, ou acorda um pouco mais cedo, né? Sei lá, 7 horas da manhã. Se prepara para poder às 8 chegar no trabalho. Enfim, eu estou aqui especulando, tá, gente? Dependendo da distância, eu não posso calcular isso, mas imagine isso. Aí, isso, em tese, é algo que você está acostumado, que está ali no seu controle. Você sabe que você tem que fazer isso. De segunda a sexta, de segunda a sábado, enfim, não sei. Como que você me convida para fazer com que eu saia dessa zona de... Acorda mais cedo, acorda às 5 da manhã para poder fazer uma atividade física. Não é confortável. Não é confortável. Mas é algo que vai dar para você uma tipo, caraca, eu dou conta. Eu sou bom, eu consigo, eu sou capaz. O problema é que muitos de nós queremos grandes mudanças, mas não conseguimos ter os pequenos resultados. E aquele que não é fiel no pouco não será colocado sobre muito. Por isso que toda mudança que você quer fazer muito radical na sua vida não vai dar certo. Já viu um áudio que rodava? Segunda-feira eu vou acordar cedo, vou ler um livro, vou beber 10 litros d'água, vou treinar, vou correr, vou fazer isso, vou fazer aquilo. A gente estava até rindo agora há pouco, que a gente estava quase nessa pegada. Não, porque eu vou fazer, vai acontecer. Ou seja, você bota muita coisa para você fazer que você não vai dar conta. Quando a gente está nessa reforma, por exemplo, desse Fusca, a gente olha, meu Deus, é muita coisa. Mas a partir do momento que eu peguei um papel e eu comecei a fragmentar e dividir o que é prioridade, depois da prioridade, o que vai vir, e depois o que é as últimas coisas. Divide isso. E aí eu vou de pequenos micro resultados. Faço um pouco hoje, faço um pouco amanhã, faço um pouco depois da manhã. Não precisa correr, basta não parar. É só não parar. Beleza? Número 7, prática. Eu preciso praticar. Tudo aquilo que eu me dediquei tempo, que eu estava aberto, que eu pratiquei, que eu observei, que eu questionei, que eu fui curioso, que eu debati, que eu saí da minha zona de conforto, eu preciso praticar. Eu preciso praticar. Eu saio do campo da teoria e vou para o campo da prática. Muitas pessoas dizem que é na prática que se aprende, e eu sou completamente contra essa teoria. Na prática, você vai aperfeiçoar aquilo que você sabe. Agora, se você não sabe nada, não tem como aprender na prática. Um médico não consegue aprender a operar na prática. Ele precisa entender a teoria, ele precisa entender sobre a anatomia, ele precisa entender sobre os acidentes anatômicos, ele precisa entender sobre o processo de cicatrização, para ele saber o tipo de fio que ele vai utilizar. Precisa ter esse entendimento. Então, as pessoas que falam assim, professor, é na prática que se aprende. Eu digo para essas pessoas assim, beleza, eu vou te dar um carimbo, vou te colocar no pronto-socorro e você vai lá ser médico. E atender pessoas. Você dá conta? Não é na prática que se aprende? Se é na prática que se aprende, eu vou te colocar no melhor lugar de prática. Tem lugar melhor de prática para quem quer ser médico trabalhar num pronto-socorro? Não tem, meu amigo. Você vai pegar de tudo. Aí você fala, não, mas aí eu não consigo. Por que você não consegue? Não, porque eu não sei. Por que você não sabe? Porque você não estudou, porque você não dedicou, porque não teve a teoria. Então para com essa idiotice de que se aprende na prática. Isso aí é coisa de pessoas imbecis e preguiçosas, que querem justificar as coisas, beleza? Número 8, para fechar, é anotação. Se você não anotar e deixar só no campo do pensamento, você vai esquecer. Então você vai anotar, revisar, porque aquilo que não é revisto não é fixado na sua cabeça. Então eu preciso fazer anotações e eu preciso revisitar aquelas anotações com uma determinada constância, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Isso, por exemplo, é algo que eu sempre tento desenvolver. Revisitar todo o conteúdo que eu já estudei ao longo da semana, revisitar ele todo, fazer como se fosse um resumo e aquilo dali. Por quê? Porque o cérebro aprende ou fixa informações através da repetição. A repetição é pedagógica. Uma criança aprende através da repetição. Repetição. A repetição é a mãe da sabedoria. É a mãe da inteligência. Então, quanto mais você repete, maior são as sinapses cerebrais que você vai fazer, e isso vai fazer com que você tenha um caminho ali, que eles chamam de vias neurais, né? Vamos supor, algo que você aprendeu vai ficar assim. Quando você vai repetindo, ele vai aumentando. E quando eu aumento essa via neural, quando eu preciso pensar em algo, quando eu preciso, sei lá, vou dar um exemplo de um médico, quando ele precisa pensar num diagnóstico, de tanto ele repetir aquele diagnóstico, o cérebro dele já consegue pegar o caminho que é mais fácil de chegar até aquele resultado. Beleza? Então, nesse vídeo, basicamente, o meu objetivo é não morra uma cópia. Porque você nasceu original e não pode morrer uma cópia.
Não pode deixar de ser você ao longo da sua vida. E para isso, eu te expliquei algumas informações, que são 8 passos basicamente, segundo a neurociência, que farão com que você consiga desenvolver mais a sua criatividade. Ok? Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de dar o like. Se você chegou até aqui, comenta. Eu quero saber se você chegou realmente até o final desse vídeo, para saber se realmente você está se dedicando. Beleza? Tamo junto. Até depois do fim e eu te vejo no próximo vídeo.